Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós estaremos vendo as estratégias que podem ser inseridas dentro de um plano de recuperação judicial pelo empresário e que importam na própria transferência das atividades dessa pessoa jurídica que está solicitando seu soerguimento perante o Poder Judiciário. No vídeo de hoje falaremos sobre trespasse, sobre o arrendamento de estabelecimento empresarial e a própria figura do usufruto, ok? Então, vamos embora para o vídeo. Então, meu nome é Cláudio Kiefer, sou advogado e professor de graduação e pós-graduação e hoje, no vídeo final, em que eu estou comentando as estratégias de soerguimento de uma pessoa jurídica em recuperação judicial que podem estar inseridas no plano de recuperação judicial a ser apresentado para o juiz e para a própria Assembleia Geral de Credores. Eu vou trazer como enfoque aquelas estratégias que acabam transferindo a própria atividade deste empresário em recuperação judicial. E essa transferência da atividade pode ser uma transferência definitiva ou temporária, como nós veremos. Dentre essas estratégias, nós veremos o trespasse do estabelecimento empresarial, o seu arrendamento ou mesmo o usufruto da empresa, o usufruto da atividade, ok? Então, quando nós estamos falando de trespasse do estabelecimento empresarial, nós estamos falando da venda, da alienação, da cessão de um complexo de bens organizados pelo empresário para fins de exploração de determinada atividade econômica. Este trespasse pode ser somente uma parte do seu segmento fabril, pode ser somente alguns estabelecimentos com cunho comercial. Tudo depende da pessoa jurídica que se encontra em recuperação judicial. Bom, quando nós estamos falando em trespasse, e é a venda, a alienação, a cessão sobre o estabelecimento empresarial, e aí nós já vimos, né? Pode ser o todo, ou pode ser partes produtivas, ou comerciais, obviamente que nós estamos falando de uma daqueles tipos em que há transferência da atividade empresarial de forma definitiva. E temos que cuidar algumas situações básicas para que no futuro de uma ação de recuperação judicial não se crie incidentes processuais desnecessários, ou seja, impugnações de terceiros, de credores, inclusive até do próprio Ministério Público. Então, nós temos que conjugar as regras da alienação de estabelecimento empresarial que se encontram no Código Civil e existentes na própria Lei de Recuperação e Falência. Temos que ter em mente que o próprio Código Civil nos diz que só tem validade perante a terceiros a alienação do estabelecimento empresarial depois do arquivamento desse ato jurídico na junta comercial e a própria publicação desta notícia em um meio oficial. O adquirente irá realizar essa aquisição, a regra geral, e conforme a lei manda, a lei de recuperação judicial, será através ou de um pregão, ou de um leilão, ou de uma concorrência, ou de propostas fechadas endereçadas para o juiz, ou seja, terá análise judicial sobre essa venda do estabelecimento empresarial. E quando se dá desta forma, o arrematante, o adquirente deste estabelecimento empresarial não fica com nenhum ônus, desde fornecedores até dívidas previdenciárias, dívidas trabalhistas, dívidas tributárias. Deixam de existir perante, pelo menos, o arrematante desse estabelecimento empresarial, desde que essa arrematação tenha passado pelo crivo lá do Poder Judiciário, conforme estava previsto no plano de recuperação judicial. Porque se assim não fosse, além de inviabilizar o
próprio plano de recuperação judicial que teve o crivo do Poder Judiciário, nós cairíamos na regra geral da venda de estabelecimento. E qual é a regra? Tanto o vendedor como o comprador do estabelecimento empresarial, eles ficam responsáveis de forma solidária por todas as dívidas registradas na contabilidade desta pessoa jurídica que alienou seu estabelecimento empresarial. Mas qual é o prazo que eles ficam responsáveis de forma solidária? Lembram que eu expliquei para vocês, para ter validade a venda do estabelecimento empresarial, o ato jurídico disto tem que ser arquivado na junta comercial e publicado na imprensa oficial. A partir da publicação, o alienante, aquele que vendeu o estabelecimento empresarial, fica responsável solidário por até 1 ano de todas as dívidas vencidas naquele momento da publicação do anúncio da venda do seu estabelecimento empresarial. E as dívidas que forem vencendo após esta publicação, este alienante também fica vinculado a essas dívidas, claro, desde que essas dívidas tenham sido contraídas enquanto esse empresário que vendeu o estabelecimento empresarial, ou assim era, né? Era titular daquele estabelecimento empresarial. E aí essas dívidas que já existiam, mas não estavam vencidas no momento da publicação da notícia da venda do estabelecimento empresarial, este que vendeu ficará vinculado a essas dívidas que forem vencendo depois da publicação por mais 1 ano após essas dívidas vencer. Uma coisa importante também que eu tenho que chamar a atenção quando nós estamos trabalhando com o trespasse do estabelecimento empresarial, mesmo dentro de um plano de recuperação judicial, é o seguinte: o contrato de locação, se esse estabelecimento empresarial estiver estabelecido num imóvel, por exemplo, de terceiros, o contrato de locação não é automaticamente subrogado para o arrematante, para quem adquiriu esse estabelecimento empresarial, mesmo com autorização judicial da venda, da alienação, do trespasse do estabelecimento empresarial. Isso é muito importante. Isso está lá no artigo 13 da Lei 8.245 de 91. Ok? Então não se dá de forma automática a subrogação do contrato de locação. Isso é muito importante ter em vista. Ou a outra estratégia que pode estar inserida dentro do plano de recuperação judicial e que acarreta a transferência da atividade empresarial é o próprio arrendamento do estabelecimento empresarial, ou seja, está lá contida como estratégia no plano de recuperação judicial o arrendamento do estabelecimento empresarial. O que é o arrendamento? O arrendamento é ceder para terceiros o uso e o gozo, no caso do complexo de bens que o empresário utilizava no seu métier. Esse arrendamento se dá para terceiros e esses terceiros vão pagar uma remuneração. E essa remuneração, por certo, deverá ser transformada em valores para fins de saldar as dívidas com os credores originários desta pessoa jurídica em recuperação judicial. Uma coisa importante, a própria Lei 11.101 de 2005, a Lei da Recuperação Judicial e da Falência, fala que esse trespasse do estabelecimento empresarial, como da mesma forma do arrendamento do estabelecimento empresarial, poderá se dar inclusive para os próprios empregados dessa pessoa jurídica em recuperação judicial. Vocês imaginem, por exemplo, uma pessoa jurídica que a sua crise econômica financeira se advenha praticamente de dívidas trabalhistas com seus empregados. Então, há a possibilidade desses empregados, talvez com o intermédio do seu sindicato ou com alguma assessoria jurídica adequada, esses empregados possam vir a constituir
uma nova pessoa jurídica, uma cooperativa e venham ou adquirir de forma permanente o estabelecimento empresarial ou partes produtivas dele, certo? Para continuar com a exploração de uma atividade econômica e com esses lucros eles pagam a si próprios. Ou pode, ao invés de ocorrer o trespasse, a alienação, a venda definitiva do estabelecimento empresarial para essa nova pessoa jurídica constituída de credores trabalhistas, pode-se dar apenas o arrendamento de parte ou de todo o estabelecimento empresarial, ok? E a terceira forma, a terceira estratégia que pode estar inserida num plano de recuperação judicial em que transfere a atividade deste empresário em recuperação judicial é o próprio usufruto da empresa. A empresa, para vocês entenderem, na verdade é uma atividade, certo? A empresa não é a pessoa jurídica, porque a recuperação judicial quer preservar exatamente a empresa, mas a empresa no sentido de atividade, não a pessoa jurídica, não o empresário, porque senão não haveria a possibilidade dessas estratégias de, por exemplo, de transferir a própria atividade empresarial para uma terceira pessoa jurídica, certo? Então, quando nós estamos falando que a recuperação judicial visa a preservação da empresa no sentido de atividade econômica organizada com a finalidade de circular bens e serviços, como nós já vimos em vídeos anteriores aqui do canal. E quando nós falamos em usufruto, não é aquela regra geral, usufruto um direito real, que alguém tem autorização para pegar uma coisa alheia e ficar administrando, ficar usando, ficar com gozo dela e pegar todos os frutos para si. Nesse caso, quando eu falo usufruto de empresa, é a verdadeira administração temporária e passageira do próprio estabelecimento empresarial dessa pessoa jurídica em recuperação judicial, sanear ou ampliar as possibilidades, o potencial de atingimento de lucros para que esses lucros futuros, através deste usufruto da empresa, venham a reverter exatamente para saldar a dívida dos credores deste empresário em recuperação judicial. Então, este vídeo de hoje era curto, exatamente, era o último vídeo em que nós iríamos falar sobre as estratégias de soerguimento de uma determinada pessoa jurídica e essas estratégias que podem estar inseridas num plano de recuperação judicial. E essas estratégias que nós vimos hoje são aquelas estratégias que transferem a própria atividade empresarial para terceiros. Esta transferência pode ser de forma definitiva, ou seja, através do trespasse do estabelecimento empresarial, ou essa transferência de atividade pode se dar de forma não definitiva, de forma transitória, ou seja, através do arrendamento do estabelecimento empresarial, ou partes, como nós já vimos, ou através do próprio usufruto da empresa. Então, seriam essas as minhas considerações de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Fico aguardando algum questionamento, alguma pergunta aqui abaixo, como sempre. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.